Brasília, o Rafael Procópio está aqui com a gente para falar sobre a agenda no Senado. Pelo menos tem hoje, né, a previsão de que a PEC das drogas, né, que endurece as penas para quem for pego com qualquer quantidade de entorpecentes, seja votada pelo menos em primeiro turno. Né, Rafael? Boa tarde para você. Oi, Rafael. Ana, Joel, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, pelo menos é o primeiro item da pauta de hoje do Senado, viu? A última sessão de debates e também a votação em primeiro turno dessa PEC, proposta de emenda à Constituição, que torna crime o porte e a posse de drogas, independente da droga ilícita que for pega ali e também da quantidade. Esse texto também prevê inserir aí na Constituição que deverá haver uma distinção entre traficante e usuário, com penas alternativas à prisão para quem consome a substância ilícita. A gente está falando de uma tramitação diferente de outros projetos que a gente costuma trazer aqui na nossa programação, isso porque a gente está tratando de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Então, um desses ritos ela precisa ser debatida em 5 sessões, praticamente na sequência, e por isso que demora algum tempo desde que o projeto é apresentado, e depois dessas 5 sessões, a última vai ser hoje, inclusive, ela é votada em 2 turnos. Pode, inclusive, dependendo da mobilização dos senadores ou dos deputados, esses 2 turnos serem votados no mesmo dia. A gente viu algumas votações de PEC ano passado serem feitas dessa forma, mas não deve ser o que a gente vai acompanhar sobre a PEC das drogas nesta terça-feira. Para ela ser aprovada em primeiro turno e também em segundo turno, tem que ser votada em pelo menos 3/5 das casas em que ela está tramitando. No caso do Senado, 49 senadores, no caso dos deputados, 308. Bom, na prática, a proposta repete o conteúdo já existente na lei que está em vigor, a chamada Lei Antidrogas, de 2006. Mas ela passou a ser analisada pelo STF, o que gerou uma reação do Legislativo, a partir de algumas considerações, de alguns entendimentos que, enfim, as chamadas brechas que a gente tanto fala aqui também na nossa programação, está sendo analisado no Supremo Tribunal Federal nessa questão. E por conta disso, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, destacou ter proposto o tema em reação a essa possível descriminalização do porte de maconha, essa brecha, essa interpretação que a gente está vendo tramitar lá no Supremo Tribunal Federal, tratando especificamente da descriminalização do porte de maconha em pequena quantidade. Inclusive, tinha até uma meta ali para a quantidade que poderia ser liberada para cada pessoa. A discussão que acontece no Supremo Tribunal Federal, na verdade, a discussão que estava acontecendo no STF. Isso porque a discussão foi interrompida por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Mas ele fez esse pedido quando já haviam 5 votos, na verdade, favoráveis à descriminalização da maconha. Ainda assim, há divergência entre alguns ministros a respeito de critérios objetivos para classificar a droga como uso pessoal e a aplicação da consequência jurídica para as práticas. Bom, agora a gente vai ter que acompanhar como é que o Senado Federal vai se mobilizar contra isso, não só o Senado, como a Câmara dos Deputados, mas se a gente for fazer um termômetro ou alguma coisa nesse sentido, muito possivelmente a gente vai ver a aprovação já em primeiro turno, vai ver essa votação sendo completa em primeiro turno hoje no Senado Federal, também deve acontecer a mesma coisa em segundo turno, sem grandes dificuldades, e esse pensamento deve ser acompanhado pela Câmara dos Deputados quando esse texto for votado lá pelos parlamentares da Câmara. A gente vai ter que acompanhar, ver como é que vai ficar essa questão toda. É isso aí, vamos ver. Verdade. Vai passar, né? Com toda certeza. E uma posição certamente antagônica a que está se desenhando nesse momento, como você disse, ô Procópio, lá na Suprema Corte. Né? É uma reação imediata e que vem mostrando um pouco desse cabo de guerra entre Congresso e STF. Né? Ô Procópio, muito obrigado. Um abração para você, querido. Valeu. Abraço, meninos. Até mais. Até Tchau. mais. Bom trabalho por aí. Boa.